Com a ajuda de um sistema, ele consegue passar no teste divino e vira discípulo de 4 deusas, mas sua única missão é provocar cada uma delas para receber recompensas lendárias. O reino de Kangmin, onde os 4 imortais estabeleceram 2 seitas, nenhum discípulo jamais alcançou o 9º degrau da escada do céu de Jade, nem ninguém passou pela matriz de destruição das 9 tribulações celestiais, criada pela imperatriz Linshan. Mas hoje a história seria diferente. Um homem apareceu subindo as escadas e começou a quebrar a formação. Ele avança até chegar ao topo, onde levanta sua mão e grita: "Desperta!" Uma barreira à sua frente começa a trincar e depois se rompe, permitindo que o homem avance. Ele começa a sentir o poder do local, até ser lançado para longe, batendo de cara no chão. Ele se diz cansado e se pergunta se conseguiu passar no teste dos 4 imortais. Uma pessoa chega e faz a mesma pergunta. Ele se vira para ver quem estava ali. Era uma das 4 imortais, que pede para ele responder a sua pergunta. Ele começa a falar, mas ela o interrompe, dizendo que, com o status atual dele, seria impossível subir as escadas de Jade e passar pela matriz de destruição das 9 tribulações celestiais da sua irmã. Ele rapidamente se levanta e pergunta se ela não conseguiu ver o que aconteceu. Uma mensagem do sistema aparece alertando-o para tomar cuidado com o que fala, ou ele receberá uma punição divina. Ele fica sem graça com isso. A garota pergunta se isso aconteceu porque as escadas e a formação foram negligenciadas. Ele sorri constrangido. Ela então se levanta e diz que vai reportar às suas outras 3 irmãs, teleportando-se em seguida. Sentado, refletindo, ele pensa em uma desculpa para dar às suas mestras. O sistema pede para que ele veja a piscina de condensação imortal. Ele olha para o lado, observa a piscina e decide tirar a roupa para pular nela. Algumas mensagens do sistema aparecem, dizendo que a nova reformulação está sendo iniciada. A garota chega ao seu destino, e alguém a chama de Yan Yue, perguntando se ela já conheceu o aluno novo. Ela responde que sim e comenta que ele é muito bonito, deixando a outra mulher em choque. Uma delas, deitada no chão, comenta que a mulher anterior, Xiao Yue, costuma falar diretamente, mas dessa vez estava gaguejando. Yan continua dizendo que o rapaz parece estranho. Ele está apenas no primeiro estágio de refinamento corporal, mas conseguiu subir as escadas do céu de Jade e quebrou a matriz de destruição das 9 tribulações celestiais, o que seria inexplicável. A raposinha responde que, se isso for verdade, o novo discípulo é especial. Ela passa a ponta do rabo no rosto de Yan, que o segura, e continua falando que suspeita de trapaça ou um erro da matriz por ela não ter sido usada por muito tempo. A moça de branco diz que a matriz não comete erros. A moça de cabelos pretos afirma que, como ele passou no teste, agora ele será o discípulo delas. A raposinha se anima e diz que mal pode esperar para conhecê-lo. Um momento depois, Yan retorna ao local do teste procurando pelo discípulo. Ele surge da fonte completamente pelado, e ela, irritada, grita com ele, que responde calmamente e se anima pelas outras 2 mestras estarem ali. Yan, irritada, pergunta como ele ousa tomar banho na piscina de condensação imortal. Ele, sem entender, pensa que ela parecia ter um pavio curto e tem uma ideia. Ele se vira e pergunta o que há de errado em tomar um banho, dizendo que valoriza a limpeza e toma banho todos os dias. Além disso, não quer só se molhar, mas também se esfregar. Ela fica furiosa com aquilo. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele tinha enfurecido uma deusa, e pela técnica sem vergonha dele, o sistema concede a técnica de destruição divina. Ele ganha alguns status de defesa, mas está de mãos vazias e teria que lutar contra uma lâmina poderosa. Desapontado, ele fala com o sistema sobre provocação. O sistema diz que, ao provocar, ele ganharia recompensas. Então o prota pede uma lança ou algo do tipo para poder se defender. Ela então grita para ele sair da piscina, com o fogo saindo de seus olhos. Ele se levanta, do jeito que veio ao mundo, e diz que vai sair. As outras deusas ficam animadas com o que estão vendo, enquanto Yan pede que ele vista suas roupas rapidamente. Com cara de cínico, ele responde que foi ela que pediu para ele sair. Ela, mais furiosa ainda, diz que não pode aceitar um aluno como ele, e então puxa uma espada enorme de um portal, preparando-se para atacar o protagonista, que está completamente indefeso.
As outras gritam para ela parar, mas ela desfere um golpe poderoso, querendo que ele morra. Ele, sem entender, apenas observa a lâmina descer do céu, formando uma enorme fênix de fogo. Ele então ativa sua habilidade de defesa recém-adquirida, e quando a lâmina cai sobre a água, nem Yan acredita no que está vendo. Ele a segura com as mãos. A deusa de cabelos pretos aparece, pedindo para que a outra deusa se afaste. As outras observam o protagonista segurar a enorme lâmina flamejante. Yan, confusa com o que acabou de ver, se pergunta como ele conseguiu segurar a lâmina dela. A deusa de cabelos pretos grita novamente por seu nome, e Yan se acalma, puxando de volta a lâmina, fazendo com que o homem seja lançado para a frente. A deusa de cabelos pretos fica brava com Yan e pede que ela reescreva o Sutra do Coração novamente por 500 vezes. Yan, triste, só responde sim. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que a imperatriz Yuan Jiniao está furiosa, e o sistema vai ativar uma recompensa chamada Corpo Divino Qiankun. O protagonista, numa posição não muito favorável, pergunta o que seria isso, e o sistema explica que essa habilidade aumenta a compressão e a velocidade de cultivo. O protagonista fica surpreso com isso. A imperatriz Yuan diz que, após subir as escadas de Jade e passar pelo teste da matriz de aniquilação, a partir de agora ele será o discípulo delas e o futuro mestre da cidade sagrada de Kangmin. Ela continua falando que elas farão um anúncio diante de toda a seita. Com uma expressão séria, ela olha para o protagonista e diz que ele irá com elas para o salão divino de Kangmin. A raposinha dá uma piscadinha para ele e diz: "Bom discípulo, no futuro eu vou te ensinar muito bem e treiná-lo." A deusa de branco diz que irá preparar tudo o que ele precisar para os estudos, e Yan manda ele se apressar para acompanhá-las. O protagonista, finalmente vestido, sai da piscina para segui-las. Chegando ao pavilhão onde os convidados são recebidos, a imperatriz pede para que Yan instrua o nosso protagonista, que se chama Xia Ti. Yan, brava, pergunta por que tem que ser ela, dizendo que não sabe ensinar nada direito. A imperatriz explica que é porque eles não se dão bem, e com isso, teriam que aprender a lidar melhor um com o outro. Ela pede para Yan levar Xia para conhecer o templo e diz que ele não precisará fazer as tarefas nos próximos dias. Yan, chateada, aceita as ordens e se vira para o protagonista, dizendo para ele se levantar e andar logo. Ele se levanta e diz com toda a certeza: "Quarta mestra", seguindo-a para fora da sala. A deusa de cabelos azuis apenas observa os dois saírem e então comenta que Yan tem uma natureza muito direta e simples, não sendo páreo para o pequeno discípulo. A imperatriz responde que o templo tem estado muito quieto e sem vida ultimamente, e isso trará alguma agitação ao local. A outra concorda. A raposa comenta que o protagonista tem muitos segredos e que a vida no futuro será muito interessante. Com os olhos brilhando, ela diz estar muito ansiosa para isso, enquanto a imperatriz a encara seriamente. Em outro lugar no templo, Xia e Yan estão conhecendo o lugar. O protagonista a enche de perguntas, e ela só responde que não sabe, apontando para os lugares e dizendo seus nomes. Ele então se vira para um lugar e pergunta se poderia entrar lá agora. Ela diz que só depois dela mostrar todo o lugar, pois não tem tempo para ficar esperando por ele. Ela continua andando pelo templo, mostrando cada pavilhão, e então se vira e fala que suas irmãs acreditam que ele é o filho do destino, mas ela não acredita muito nisso. Ele, sem graça, pergunta se o foco não seria o tour pelo templo. Enquanto isso, o sistema o ameaça, dizendo que ele tem que tomar cuidado com o que fala. Yan responde que só traz discípulos verdadeiros para esse tour, e se ele fez algum truque para passar, ele vai sofrer as consequências. Ela pergunta se ele consegue resistir os ataques dela. Ele responde que é o filho do destino, afinal. Ela, com um olhar malicioso, pergunta: "Ah, é?" Ele, com um olhar sério, responde que sim. Ela então se vira e diz que eles têm muito tempo para verificar isso, e o ameaça dizendo: "Quero ver quanto tempo a sorte do filho do destino vai durar." Xia segue a garota raivosa e comenta que moças que ficam com raiva geralmente entram na menopausa mais cedo. A menina olha para trás e pergunta o que é menopausa. Ele então explica o que é, dizendo que ela vai ter barba e os melões vão cair. Super envergonhada e brava ao mesmo tempo,
ela saca novamente sua lâmina, dizendo que vai matar ele. Xia, cinicamente, pergunta se ela não se lembra do que a imperatriz falou, e diz para Yan tomar cuidado para não deixá-la brava novamente. Ela o encara, se segurando para não acabar com ele, e ele começa a pensar que conseguiu reprimir a garota como a irmã mais velha. Ele percebe que ela se afetou muito quando ele falou do corpo dela, então decide usar isso contra ela. Ele a chama e ela responde secamente: "Qual é o problema?" Ele então fala mais sobre o corpo dela, deixando-a completamente enfurecida. Ela então puxa uma lâmina diferente desta vez. Uma lâmina verde chamada lâmina de advertência. Ativa a ampliação da espada e se prepara para atacá-lo. No dia seguinte, Yan chega no quarto do protagonista, já chutando a porta e mandando-o acordar. Ele levanta e diz que portas foram feitas para serem batidas. Ela então sai e diz que a prova do tour do dia anterior teve uma nota inferior a 50%, pedindo para ele se levantar e continuar. Ele se veste e sai atrás dela, que está furiosa com ele como sempre. Ele, querendo semear a discórdia, pergunta se ela ainda está chateada pelo que ele disse ontem. Ela então se vira para a deusa de cabelo azul e diz que ele está além dos seus ensinamentos. A irmã mais velha tenta acalmar Yan, dizendo que ele ainda é jovem e não há necessidade de se preocupar com uma criança. Ele, com uma cara de idiota, concorda e fala ser apenas uma criança mesmo. Yan, com um olhar maléfico, olha para ele e fala: "Criança, é? Vamos ver." A irmã mais velha, então, diz que Yan precisa evitar ser impulsiva e inconsistente, ressaltando para não esquecer os conselhos recebidos ontem. Yan a apenas aceita. A irmã mais velha fala para o protagonista não se esquecer também de respeitar sua mestra. Ela então o encara friamente e pergunta se ele entendeu, e ele, com uma cara inocente, responde que sim. Ela passa por ele e diz que parece que a quarta mestra não terminou a tarefa de ontem, oferecendo-se para mostrar o caminho. Yan e Xin vão andando atrás da irmã mais velha. Ele cochicha no ouvido de Yan, dizendo que é assim que ela deveria ser, e ela responde que vai lembrar-lhe de uma coisa: não provoque a terceira irmã, sem explicar o motivo. Então, uma mensagem do sistema aparece, parabenizando-o por ele ter ficado irritado pela primeira vez, mas advertindo que ele será punido nas próximas. A irmã mais velha então diz para encerrar por hoje, pois está com fome. Eles param na frente do Tribunal de Fogos. O protagonista pergunta se ali é onde se fazem fogos de artifício. A irmã mais velha responde que aquele lugar é para elas se sentirem vivas. Yan se aproxima da porta e diz que parece que ele ainda não entendeu. Ele pergunta o que ela percebeu e ela fala: "Isso é um exame." Ele, sem entender, pergunta se é mesmo um exame. Yan então se abaixa e diz que é um exame de culinária. Ele, com um ar sarcástico, pergunta se as 4 imortais ainda precisam comer. A irmã mais velha responde que não necessariamente, mas elas queriam experimentar algumas comidas. Yan completa sorrindo que, com o cultivo e a expectativa de vida dela, seria difícil de explicar. Elas então começam a explicar cada prato que gostam, e o principal ingrediente seria frango. Ele, em dúvida, pergunta se elas gostam de frango. Yan entra em um galinheiro, pega um frango pelo pescoço e joga no protagonista, dizendo que não é tempo para perder com dúvidas e mandando-o cozinhar logo. Ele encara o frango em sua mão, sem saber o que fazer, mas então pensa que é bom nisso. A irmã mais velha diz estar muito ansiosa e Yan diz que, se não ficar bom, ele vai se ver com ela. Ele então diz: "Ok, vamos lá." E leva o frango para o abate. O protagonista, mostrando suas habilidades com facas, as joga para cima e as pega de volta. Então se concentra e começa a preparar todos os pratos, um após o outro. Ele realmente é muito bom na cozinha. Ele chega à frente de suas mestras com os pratos prontos e grita que o almoço está servido. As mestras ficam impressionadas enquanto ele coloca cada prato na frente delas, com um ar de confiança. Ao abrir a tampa, começa a sair uma luz de dentro do prato, de tão perfeito que está. Cada prato está perfeitamente preparado. A raposa até pergunta o que seria aquela luz de antes. Xin pede para que elas provem. A imperatriz se prepara para provar, e cada uma pega um pedaço de cada prato. Ao provar, elas ficam completamente encantadas com o sabor da comida. A imperatriz diz que fazia muito tempo que não experimentava algo assim.
A raposinha encantada diz que é bem ardente, parecendo como uma fênix renascida. A mestra de cabelo azul diz que, a cada mordida, a energia espiritual dentro dela não consegue evitar de se agitar, parecendo uma sensação de romper um reino. Yan, completamente rendida, diz que essa comida pode trazer felicidade infinita para as pessoas. A imperatriz pergunta como ele aprendeu a fazer esses pratos, e Xin responde que é puro amor. A raposa se levanta, pega no queixo dele e diz que está muito satisfeita. Xin, debochado, pergunta à quarta mestra se ele agora é considerado qualificado, e ela diz para ele se sentar e comer. Depois disso, ele deve voltar para o quarto e praticar mais. Chegando no quarto, Xin observa as regras. De acordo com o sistema, ele tem que irritar os outros e não pode ficar irritado, e assim ele ganhará algumas recompensas. Ele olha para algumas funções e pergunta ao sistema quando elas serão desbloqueadas. O sistema responde que essas funções básicas podem ser desbloqueadas na loja. O protagonista fica animado e pergunta se consegue comprar qualquer coisa nessa loja, até mesmo coisas do seu mundo original, como uma bomba atômica. O sistema pergunta o que ele está querendo fazer. O protagonista insiste, perguntando se pode ou não. O sistema então responde que sim, ele pode fazer isso. Ao trocar itens por pontos correspondentes, pode-se conseguir armas de grande porte, como bombas atômicas, mas elas podem exigir pontos exorbitantes para serem obtidas. Xin então pergunta o que poderia ser mais poderoso do que uma bomba atômica ou a quarta mestra. O sistema diz que no momento não pode responder isso, que é para o anfitrião tentar no futuro. Então, a imperatriz aparece, respondendo que seria a bomba atômica. O protagonista se assusta com a chegada dela, e ela o encara dizendo que não é nada. Xin, acuado, começa a gaguejar, e ela o interrompe dizendo que inicialmente planejou dar a ele o talismã da canção, mas o plano foi interrompido pela comida gostosa que ele fez. Esse talismã significava que elas o teriam tornado seu discípulo e também poderia protegê-lo em alguns momentos. O protagonista então se sente aliviado e recebe o item, agradecendo. Mas ela diz: "A bomba atômica não é tão poderosa quanto eu? Deixe-me mostrar quando a oportunidade surgir, mas você tem que trabalhar duro." E continua dizendo que ele deve descansar, pois deve haver muitas coisas que ele queira saber, e ela ainda precisa ensinar a ele. Então, simplesmente desaparece. O protagonista fica tentando entender o que ela acabou de falar e se pergunta se há mais algo nessa história. Um tempo depois, Xin tentava se lembrar do nome do pavilhão da biblioteca e culpava Yan por não ser uma boa guia. Ele se dirigiu à porta de um pavilhão e disse que estava muito ansioso para visitar uma biblioteca do templo. Antes que ele pudesse tocar na porta, ela se abriu, dando um susto no protagonista, que ficou meio confuso. Algo começou a surgir em sua frente. Era uma espécie de cauda que o capturou e o puxou para dentro do pavilhão. Era a raposa que o puxou, perguntando se ele precisava de algo. Sem graça, ele se surpreendeu ao ver que era ela quem tinha feito isso. Ela se virou para ele e falou que pelo tom de voz dele, parecia desapontado. Sem graça, ele tentou se explicar, dizendo que só queria ir para a biblioteca e que, como não tinha reconhecido muito bem o lugar, acabou se perdendo. Ela então se apoiou sobre as mãos e perguntou se ele gostava muito de aprender. Chegando perto dele, perguntou por que ele estava se escondendo, se ela era feia ou se o tinha assustado. Nervoso, ele começou a soltar vários elogios para ela. Ele então viu a cauda dela aparecer do nada e perguntou se era sempre assim. Ela se agarrou ao rabo e disse que, quando está feliz, ele aparece. Completou dizendo que, se ele a deixasse feliz o suficiente para aparecerem as 9 caudas, ela daria generosos presentes para ele. Animado, ele perguntou quais tipos de tesouros. Ela respondeu que alguns elixires com poderes incríveis e que, se ele quisesse, ela poderia dar qualquer um da prateleira para ele. Então, o protagonista se levantou e disse que iria tentar. Começou a recitar um poema bem duvidoso, mas que de alguma forma deu certo. Mais 2 caudas apareceram e depois as 9. Ela se emocionou e disse que o poema era lindo. Ajoelhado, ele disse que ela era ainda mais linda. Ela o chamou de pirralho e disse que ele estava provocando sua mestra, agarrando-o com uma das caudas e levantando-o. Ela disse que ele era um falador manso e que precisava aprender a respeitar sua mestra e seguir o caminho certo. O protagonista, indignado,
Disse que ela deveria dar as recompensas dele primeiro, e depois ele aprenderia isso. Ela olhou para ele e disse que isso fazia sentido, soltando-o no chão. Mas ela subiu nas costas dele e disse que o recompensaria primeiro. Fez aparecer vários clones em volta dele, perguntando qual dos frascos ele queria. Ele aceitou qualquer um, com toda a pressão. Ela perguntou por que ele não aprendia a ilusão com ela, dizendo que a ilusão da raposa de 9 caudas era muito especial. O protagonista se empolgou e disse que queria aprender. Momentos depois, a quarta mestra aparece perguntando o que há de errado com ele. Shin aparece se contorcendo no chão. Yan pergunta se ela usou alguma ilusão nele, e a raposinha, rindo, diz que não sabe. Ela então continua, dizendo que está ensinando artes marciais para ele, e pergunta se Yan quer se juntar a eles, já que ela apareceu de repente. A raposa pergunta se aconteceu alguma coisa. Yan responde que não há necessidade de praticarem juntos, e que a imperatriz disse que era para ela ajudar Shin a se familiarizar com o ambiente. Então, Yan dá um chute em Shin, que estava no chão, pedindo para ele se levantar. Ele se levanta com a mão nas costas, sentindo dor, e percebe que caiu nos truques da segunda mestra. Fica um silêncio na sala, e o sistema aparece, dizendo que a raposa Miyue é descendente do antigo clã Kingu, e que com a técnica de ilusão, ela está classificada em primeiro lugar entre os 3 clãs principais. Yan pergunta o que ele viu na ilusão. Ele diz que não viu nada, pois foi interrompido por alguém. Então, se vira para Mi e diz para ela ensinar ilusão para ele outro dia. Ela diz que dará tudo de si, e ele só a agradece e se despede. Saindo do pavilhão, ele fala para escolher qualquer frasco menos o roxo. Yan fala para ele não ficar pensando sobre isso, e nosso protagonista disse que foi um grande arrependimento. Em outro lugar do templo, Yan diz ao protagonista que o frango que ele fez estava muito bom. Ele, com um ar sarcástico, pergunta se ela está tentando agradá-lo. Ela diz que, como uma boa mestra, não vai ficar brigando com seu discípulo. Ele então para e fica olhando para ela. Yan pergunta por que ele está encarando-a. Sorrindo, ele diz que não é nada. Ele então sai andando e pede gentilmente que ela o leve à biblioteca, e ela fica confusa sobre por que ele está agindo assim. Andando pelo palácio, Yan pergunta se ele está agindo de forma estranha porque está tramando algo. Ele diz que só quer ir para a biblioteca rapidamente e a provoca, dizendo que está esperando ela guiá-lo. Yan, já com um pouco de raiva, anda para a frente do protagonista, furiosa, e diz que ensinou isso para ele ontem, e que, se ele não consegue aprender coisas simples assim, o que será que ele fará no futuro? O protagonista diz que é apenas um tolo e que ela realmente trabalhou duro. Então, eles chegam em frente à biblioteca. Ela explica para ele que, mesmo que ele consiga ler, não significa que conseguirá ler as coisas da biblioteca. O protagonista a provoca mais uma vez, dizendo que irá aprender a ler rapidinho. Ao entrar na biblioteca, Yan diz que a terceira mestra está ali. Ela estava sentada lendo um livro. Shin chega chamando por ela, que o ignora porque está muito concentrada. Yan, sorrindo, diz para ele não se preocupar, pois quando a terceira mestra está concentrada, costuma ignorar as pessoas. Ela então pede para que ele a siga. Yan anda para frente enquanto algo chama a atenção do protagonista atrás. Ela se estende para pegar um livro, pois se lembra que uma de suas técnicas veio de um livro daquela prateleira. Shin, com cara feia, diz que já passou meia hora e ela só encontrou isso. Novamente, Yan fica irritada com ele e se enfia nas prateleiras para achar outro livro. Enquanto isso, Shin aproveita para explorar o local. Ao olhar para uma pilha de livros, ele percebe que um tinha uma capa diferente e o pega. Ele então começa a se segurar para não rir. Então, a terceira mestra aparece atrás dele, dizendo que aquele livro era limitado. Assustado, Shin olha para trás, e ela diz que observou que ele estava lendo algo. Yan vê que sua terceira irmã chegou, então desce das escadas e pergunta se ela viu aquele livro que ela tinha colocado naquela prateleira. A terceira irmã pergunta se é o livro da técnica da espada, e Yan responde que sim. A terceira irmã diz que provavelmente alguém pegou emprestado. Shin fica sem entender por que ela falou isso, e Yan simplesmente desiste. Então, a terceira mestra pergunta o motivo de eles estarem ali, e Yan responde que Shin queria encontrar alguns livros. Enquanto isso, Shin esconde o livro dentro da roupa.
A terceira mestra se vira e pergunta qual livro ele está procurando. Ele, sem graça, diz que quer encontrar algumas técnicas avançadas. A terceira mestra para um pouco e então ergue as mãos. Vários livros vêm em sua direção e ela diz para ele tentar esses livros primeiro. Desajeitado, ele agradece. Então, ela diz que, se ele tiver alguma dificuldade, pode procurá-la. Shin agradece novamente e diz que não vai incomodar a terceira mestra. Yan o puxa pelo braço e o chama para ir embora. O protagonista diz que quer ficar para ler um livro e que ela poderia ir primeiro. Ela então grita para a terceira irmã e diz que vai levá-lo embora. Então, a terceira irmã fala que Yan poderia estudar mais e não cometer mais erros. Saindo da biblioteca, Shin percebe que Yan arruinou seus planos só porque a terceira mestra reclamou de sua ortografia. Yan diz que ele acabou de chegar e não entende o que a terceira mestra fala. Ela continua explicando que, se alguém ficar por lá, provavelmente será transformado em uma escultura de gelo, e pede para que Shin não pergunte como ela sabe disso. Shin então pergunta se Yan não é muito sensível. Yan se vira e diz que, se ele quiser, pode tentar. Shin percebe que ela não parece estar mentindo. Completando, Yan diz que já tinha avisado para não irritar a terceira irmã, principalmente quando ela está focada em alguma coisa. Sobre os erros de ortografia, Yan o ameaça, dizendo que se ele espalhar, ela irá assá-lo. Shin então diz que, se ela quiser que ele mantenha isso em segredo, terá que pagar um preço. Caso contrário, ele pode deixar escapar alguma coisa. Yan, mais uma vez furiosa, diz que ele pode ir em frente e fazer o que quiser. O sistema aparece dizendo que ele liberou pontos especiais por irritar Yan Yue constantemente e em um curto período. A recompensa seria escolher uma técnica de nível celestial ou um tesouro mágico de punição. O protagonista fica curioso sobre essa punição. Enquanto isso, Yan pergunta o que ele está murmurando e se ele ouviu claramente a ameaça. Distraído com a mensagem do sistema, Yan tenta chamar a atenção do protagonista. Shin então se lembra de quando ativou o sistema pela primeira vez e que esse maldito sistema provavelmente pregou peças nele. Shin se vira para Yan e ela diz que não adianta explicar nada para ele, que seria o mesmo que tocar flauta para uma vaca. Shin então fecha a cara, ainda refletindo sobre as coisas do sistema. Yan pergunta por que ele está olhando para ela assim, se ele percebeu que ela era sua mestre agora. Então o protagonista olha para os lados e percebe que faz 2 a 3 dias que ele está ali e não viu ninguém além dele. Yan pergunta por que ele está olhando para os lados assim, e perdido em seus pensamentos, ele pensa em um jeito de descer da montanha. Yan então aponta o dedo na cara dele e pergunta se ele não está ouvindo ela intencionalmente. Ele responde que é porque de repente descobriu algo. Ela pergunta o quê, e ele diz que as mulheres se afetam tão rápido quanto ele desembainha sua espada. Novamente, ela fica furiosa e pergunta para ele se acha que ela está atrapalhando o cultivo dele. Ele responde que não ousaria pensar assim, só que ela parece uma adolescente. Ela então pega sua lâmina novamente e diz que ele está falando bobagens novamente. Shin tenta se defender e percebe que ela não consegue lidar com homens, e por sua timidez tenta atacá-lo. Mais uma vez, o sistema aparece, parabenizando-o por irritar Yan mais uma vez. Ele continua provocando ainda mais a pequena Yan, que ergue sua espada e diz que, já que ele gosta tanto assim de cultivo, ela irá passar para ele a técnica da faca de refinamento vermelho. Ela o golpeia e ele grita pedindo para que ela espere um pouco e sugere fazer uma aposta. Quando a lâmina estava quase chegando no braço do protagonista, ela para e pergunta qual seria essa aposta. Aliviado, ele diz que quer participar da avaliação do tribunal interno e aposta se ele vai passar ou não. Ela então diz que para ele se tornar um discípulo do tribunal interno, ele precisa de pelo menos o cultivo básico do reino fundamental. E completa dizendo que ele está mirando alto demais. Provocando-a, ele diz que ela não tem coragem de apostar com ele. Ela então sorri e pergunta por que não faria uma aposta tão certa, mas quer saber das condições. Se ela não aceitar as condições, vai continuar mostrando a técnica da faca para ele. Shin acrescenta que, se ele não passar na avaliação, ele irá sair do templo divino Kangmin sozinho. Rindo, Yan fala que se tornar o discípulo das 4 mestras é o sonho de qualquer um, e pergunta se ele já pensou nisso, e ele confirma que sim.
Ela olha para ele, achando-o muito arrogante, mas não vai impedir que ele faça isso, e pergunta o que vai ser se ele passar. Então ele chega por trás dela e diz no ouvido dela que ela terá que se casar com ele. Ela fica chocada com o que ouviu, e com um olhar perverso, ele pergunta se ela está com medo de apostar com ele. Ela então fala que está tudo bem, que está de acordo. Então o protagonista diz que tem um pequeno favor para pedir a ela. Ele pergunta se é possível sair do templo tranquilamente pela escada de Jade. Yan pergunta qual é o problema. Shin pede para ela mandá-lo embora, então ele diz que vai ter que beijar sua futura esposa. Então ela grita o nome dele e o chuta, fazendo com que ele voe templo abaixo. Com a mão nas costas, ele diz que não precisava ser agora. Algumas pessoas observam uma luz cruzar o céu. Era nosso protagonista que descia em alta velocidade como se fosse um anjo. Algumas pessoas comentam entre si se isso seria um poder divino perdido há muito tempo, mas o protagonista, vendo que está cada vez mais próximo do chão, entra em desespero. Ele cai como um meteoro, levantando muita poeira do chão. Ele ergue uma de suas mãos e começa a sair da cratera que foi formada com o impacto, puto com a quarta mestra. Um homem se aproxima dele, perguntando se esse não seria o inútil do Xiati. Ele continua perguntando por que ele foi chutado, já que ele não tinha subido os degraus da escada de Jade e quebrado a matriz das tribulações. Xia, deitado no chão, pergunta a Li Yuanxin por que ele sempre tem algum problema com ele, completando que o homem sempre zombava dele todos os dias. E agora vinha com sarcasmo? Seria porque não conseguiu nem subir 30 degraus da escada de Jade? O homem, irritado, pergunta se ele tem coragem de falar essas coisas após ser chutado pelos 4 mestres. O protagonista se levanta enquanto limpa suas roupas e diz que ser expulso é uma coisa, não conseguir nem subir é outra. Ele continua falando para o homem tentar a avaliação da seita interna, mas sarcasticamente diz que o nível de cultivo do homem não permitiria nem se qualificar para fazer o registro. Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece, dizendo que ele acumulou 100.000 pontos, e agora a loja do sistema está aberta. O homem pega no ombro do protagonista, que estava virado vendo a mensagem do sistema, e diz que ele ainda não tinha deixado o protagonista sair. Nesse momento, o protagonista vê que acidentalmente comprou um item que ele não faz a menor ideia do que seja, reduzindo 5.000 pontos. O protagonista pega o item, que se chama Água da Felicidade, e fica muito irritado porque aquilo era muito caro e não servia para nada, pois era apenas uma Coca-Cola. Irritado, ele bate na mão do homem e grita para ele sair da frente, pois era muito irritante, enquanto ele estava super irritado porque a Água da Felicidade tinha apenas 200 mililitros. Li, irritado, diz: "Como um desperdício, como você pode me desrespeitar assim?" E grita que, se não ensinar uma lição ao protagonista agora, ele não vai conseguir viver com isso. Ele avança em direção ao protagonista com um soco, querendo que o protagonista vá para o inferno. Xia se vira, segurando o soco do rapaz com uma só mão e fica furioso com isso. Então, ele toma sua mini coca e, irritado, diz que uma cola de 5.000 pontos é realmente uma delícia. Soltando uma risada maléfica, ele joga a lata fora e diz que não são apenas 5.000 pontos, e volta ao normal, ativando seu poder ao máximo, perguntando se isso seria tudo. Li fica sem entender como isso era possível. Ele pergunta ao protagonista se ele já alcançou o 7º nível do reino de fortalecimento corporal, pois antes de subir nas escadas de Jade, ele não estava nem no primeiro ainda. Sorrindo, o protagonista limpa seu ombro e cruza os braços. Enquanto os outros o observam, um dos homens diz que talvez sejam as 4 mestres dando poder de cultivo para ele. Mas um deles grita que, mesmo assim, ele foi expulso, e isso não tira dele o fato de ser um desperdício. Ao ouvir isso, Li utiliza isso para insultar o protagonista, dizendo que esse poder seria uma compensação das 4 mestras por tê-lo expulsado, completando que elas não querem um desperdício como ele. Li Yuanxin fica confiante naquele momento. Por mais que o nível de cultivo do protagonista seja superior, ele é o jovem mestre da Aliança das Lâminas Celestes, e essa aliança existe há 100 anos, graças a um medicamento secreto que pode aumentar temporariamente o cultivo em 3 níveis. Ele ainda quer fazer o protagonista se ajoelhar e implorar por misericórdia. O protagonista, parado ainda na frente do homem, diz que, seja da Aliança Skyblade ou da Gangue Axe,
pare de falar bobagens. Ele então levanta a mão, chamando o homem para a briga. Lee, pegando algo em sua roupa, diz que Xia só pode estar drogado. Ele retira um frasco de sua camisa, abre e toma uma pílula. O protagonista pergunta se isso era uma droga. O homem então libera muito poder envolto de raio e fogo. O protagonista, sem acreditar, brinca chamando pelo árbitro, já que tem alguém se dopando ali. Olhando para o homem, o protagonista diz que agora ele está a 2 níveis acima de cultivo, e que claramente isso foi uma trapaça, e ele nem tem vergonha na cara. O homem, exalando seu poder, diz para o protagonista que agora ele irá morrer. O protagonista, com a mão levantada, diz que ele ainda tem um longo caminho a percorrer para isso. Lee começa a correr em direção a Xia, e o protagonista se prepara para o confronto. O sistema então aparece oferecendo ao protagonista um corpo dourado invencível por 15 segundos por apenas 5.000 pontos, dizendo que é um ótimo negócio. O protagonista olha para o sistema e diz que ele está aproveitando a situação, e o sistema pede para que ele fale com cuidado. Nesse momento, Lee corre ainda mais rápido em direção ao protagonista e salta, dizendo para ele se tornar carne picada e morrer em desgraça. Nesse mesmo momento, o protagonista começa a pedir a troca para o sistema, que confirma a troca. O protagonista começa a se transformar, ficando com uma aura dourada brilhante. Lee vem igual a um meteoro, e o protagonista, sem se mover, espera o impacto, dizendo ao homem para coçar a coceira desse avô. Mas antes que ele consiga acertar Xia, algumas nuvens com pétalas de flor de cerejeira impedem que ele termine o ataque. O protagonista fica chocado com aquilo. Uma voz aparece dizendo Opis enquanto envolve a mão de Lee. De repente, surge a segunda mestre de Xia, a raposa Miyue, que pousa delicadamente em seu ombro. Ela diz que no templo divino, Kangming, é contra as regras atacar outros irmãos da seita, e, irritada, completa dizendo que parece que todo mundo se esqueceu disso. Chorando, ele diz à mestra que o flash dela é realmente instantâneo, mas o real motivo do choro teria sido seus 5.000 pontos gastos à toa. Lee ainda estava paralisado na frente de Xia e sua mestra. Ela se agacha, toca a testa do homem e diz que no templo de Kangming, a aliança das lâminas do céu não deveria ir tão longe assim. Então, ela dá uma pequena punição, jogando Lee no chão e ativando um portal, mandando-o para outra dimensão e fechando a abertura. O protagonista, vendo aquilo, diz que Lee era realmente muito ousado. Me aparece por trás de Xia e pergunta se ele não tem medo de ser espancado até a morte. O protagonista sussurra para ela, dizendo que no momento estava fazendo o papel de alguém que foi expulso, e que se ela fizer algum movimento errado, o plano dele vai se arruinar. Enquanto os dois estão cochichando, as pessoas os observam tentando entender o que eles estão falando. A mestre Mi empurra o protagonista e se joga ao chão, dizendo que seu coração dói tanto. O protagonista se pergunta se ela mudou em um segundo para um personagem, enquanto as pessoas ao redor ficam furiosas com o protagonista, achando que ele está sendo muito ingrato depois dela ter salvado ele. A mestre Mi, sorrindo, pergunta como foi a performance dela. Xia se abaixa e pergunta se isso não seria ela mesma, e sorrindo mais uma vez, ela pergunta se não pode ser charmosa e doce, e se isso não foi bom. Completando, ela pergunta se ele quer que ela faça mais alguma coisa. Ele coloca a mão na cabeça e diz que isso já era o suficiente. Ela pergunta se isso é suficiente, e ele diz que vai cuidar dos assuntos restantes sozinho enquanto a ajuda a se levantar. Mas ela se levanta e se joga sobre o protagonista, que pergunta o que ela está fazendo. Os homens ficam ainda mais furiosos. A mestre Mi, ainda fazendo seu personagem charmoso, pergunta se ele ainda não se divertiu o suficiente. Ela sai correndo e gritando, deixando o protagonista em maus lençóis, cercado por uma multidão furiosa, dizendo que irão vingar a mestre Miyue e correndo atrás do protagonista. A mestre Mi, rindo, diz que se for para brincar tem que ser com tudo. Ainda pelas montanhas, a multidão persegue nosso protagonista, que se esconde por trás de uma pedra. Ele analisa o que vai fazer com o sistema de raiva, pois ele só está gerando mais inimigos. Ele precisa gerenciar melhor isso. Caso contrário, esses homens ingênuos vão matá-lo. O protagonista então se pergunta para onde está correndo e observa a paisagem ao redor. Olhando para uma linda cachoeira,
lembra que essa é a piscina isolada atrás da biblioteca externa da seita. Então, ele vai andando em direção à cachoeira, atravessando o mato. Ele olha para frente e percebe que, na verdade, aquela era uma piscina azul tranquila, e se pergunta como foi parar ali. Uma moça de cabelos longos e azuis estava tomando banho naquele local. Percebendo que havia alguém por perto, ela sai da água, deixando nosso protagonista nervoso com a cena. A mulher chama por Xiaxi e pede para que ele venha. Xia se ajoelha, reconhecendo sua terceira mestre, que pergunta o que ele está fazendo ali. Xia, de cabeça baixa e gaguejando, diz que não queria se intrometer e nem espionar, e se pergunta se isso foi obra da segunda mestre. A terceira mestre, parada à sua frente completamente como veio ao mundo, diz que ali ela contempla a solidão e os invasores serão punidos. Xia, ainda de cabeça baixa e demonstrando respeito, diz que está frio e pede para ela colocar uma roupa. Sua mestra o observa calada e então diz que a punição dele será ajudá-la a colocar a roupa. Ela ativa seu poder, puxa suas roupas e entrega ao protagonista, que se surpreende com a rapidez. A terceira mestre se vira para o protagonista e manda ele vesti-la. Nervoso com a situação, ele se levanta e coloca as roupas em sua mestra com toda a delicadeza do mundo, que ele nem possui, colocando cada parte com o maior cuidado possível, e, no final, amarrando a roupa na cintura de sua mestra. Nesse momento, ela começa a falar, dizendo que ele deveria participar da avaliação da seita interna no próximo mês. Com um sangramento nasal, o protagonista só responde que sim. A mestra então se vira e diz que ele já é seu discípulo direto dentre as 4, e pergunta por que passar por esse problema. Xia diz que não quer causar questionamentos, e que muitos ali não acreditam que ele seja qualificado para ser discípulo das 4 imortais. A terceira mestre se vira para ele, encarando-o, e o protagonista fica nervoso, pois ela parecia querer atravessá-lo com o olhar. Ela se vira novamente para frente, diz que entende, e cortando a conversa, fala que ele já pode sair e que não vai contar sobre a invasão na área restrita. O protagonista fica aliviado e se despede da mestra. Mas, nesse momento, uma mensagem do sistema aparece parabenizando-o por enfurecer 1000 discípulos da seita externa hoje. Ao ler aquilo, o protagonista fica em choque com a quantidade de gente que enfureceu. Outra mensagem do sistema aparece, dizendo que vai desbloquear a função de viagem interdimensional e que o tempo de viagem será determinado pelo sistema. Com isso, ele vai poder obter itens e habilidades de outras dimensões. O protagonista fica surpreso e animado, pois dessa vez o sistema parecia estar começando a ser útil. Em outro lugar, um objeto luminoso aparece no céu e atravessa o chão. Era Li, que bate de cara no chão, e ao se levantar todo arrebentado, diz para Xiati esperar por ele, completando: ou você morre ou eu morro. No salão de cultivo espiritual, feito pela imperatriz Li Jan especialmente para o cultivo dos discípulos de Kang Ming, uma fila estava se formando, e o protagonista estava lá. Dizem que a cada camada adicional da sala de cultivo espiritual, a pressão espiritual suportada durante o cultivo aumenta 10 vezes. Sendo assim, no andar 18, a pressão seria 180 vezes maior. Zhang Tielin, atendente do salão de cultivo, estava chamando o próximo da fila. Chegou a vez do protagonista, e o atendente pediu que ele dissesse o nome, reino e comprimento. O protagonista, sem graça e não querendo humilhar os outros, diz: Xiati, 7º nível do reino de refinamento corporal e 18 centímetros. O homem se vira para ele e pergunta se não seria 1,5 metros, envergonhando o protagonista, que pensa que seria melhor ter perguntado sua altura em vez do comprimento. O homem abaixa a cabeça novamente e fala para ele se direcionar para o 2º andar e adverte que, se ele não aguentar, é melhor sair e não forçar, pois o protagonista poderia ficar incapacitado ou até mesmo explodir. O protagonista, sem entender, pergunta se o 2º andar não seria muito fácil e completa, dizendo que vai participar da avaliação da seita interna no próximo mês, e que ele precisa chegar pelo menos ao reino do estabelecimento de função. O homem avisa que, no ano passado, um gênio chamado Zhang Zonglin liderou a avaliação da seita interna e ousou desafiar o 3º andar ao máximo. Ele analisa o protagonista e percebe que ele não é mais tão jovem, advertindo-o para não arriscar sua vida apenas para avançar de reino.
Alguns homens que estavam por ali começam a provocar o protagonista, dizendo que ele foi abandonado e expulso pelas 4 mestras. O protagonista, ouvindo aquelas provocações, percebe que aqueles eram os 3 lacaios de Li Yuanxin. Um dos homens, chamado Li San, diz que, com o cultivo que ele ganhou com a misericórdia das 4 mestras, não vai conseguir nem passar do primeiro piso. Outro, chamado Wang Xi, diz que o protagonista sempre foi um desperdício e que ele provavelmente não entende o quanto é importante refinar a força do corpo, e por isso ele pode não sobreviver. O terceiro homem, chamado Zhang Shuaishua, fala para os outros 2 falarem menos, pois o protagonista é diferente deles que sobem passo a passo. O protagonista se vira e diz que eles são realmente incríveis, escalando tantos anos e ainda não saíram do estágio inicial de refinamento. Ele fala com Zhang para não olhar tanto ao espelho, pois, se um queixo aparecer em sua bunda, o espelho vai ficar chocado. Os homens então ficam paralisados depois de ouvir isso, e o protagonista pergunta qual é o problema, já que ficaram calados de repente. Os homens começam a rir, dizendo que o protagonista não consegue discutir com eles e vai para o lado pessoal. Outro diz que eles não vão descer ao nível do protagonista, e o terceiro diz que o protagonista não entende de estética, pois Zhang é chamado de sexy. O protagonista não entende por que eles não estão ficando com raiva, e parece que os homens já desenvolveram imunidade contra as suas invertidas. Então, o sistema aparece dizendo que a viagem interdimensional foi ativada, e o protagonista fica confuso com aquilo. O destino aparece e ele será mandado para a Montanha Legu. De repente, ele é sugado por um portal, perguntando se essa Montanha Legu seria a Montanha do Palácio do Dragão. O sistema aparece dizendo que a transferência foi completa, e a Montanha Legu aparece. Nosso protagonista está careca e com roupas de monge. Xia trocou de lugar com o futuro mestre Lin Jiu do Palácio de Shuju, e as memórias do dono original do corpo foram sincronizadas. O anfitrião original quebrou sem querer o jogo de xadrez e estava se preparando para herdar a futura arte divina, mas ele encontrou um pequeno problema. O protagonista percebe que, se ele aprender a arte divina, isso iria ajudar a quebrar a supressão espiritual nos 18 andares do salão de cultivo. Ele percebe que há alguém atrás dele e, ao se virar, se anima ao ver que é o mestre do anfitrião original. Ele cumprimenta o mestre, dizendo que é seu querido e obediente pequeno Juju. O mestre, observando, diz que ele na verdade é um monge feio e que levou um susto, fazendo com que o protagonista caia ao chão com um insulto. O mestre continua perguntando se ele quebrou o jogo de xadrez, e parece que o rapaz tem alguma habilidade além de ser feio. O mestre continua o insulto, se perguntando se a feiura afetará o desempenho da arte divina do Beimin. Observando o garoto, o mestre pergunta qual é o problema, já que ele está preocupado com o fato da próxima geração ser tão feia assim. Vamos esperar o próximo capítulo. Para não perder essa obra incrível, se inscreva no canal. E se quiser conhecer outras obras como esta, confira nossas playlists. Até a próxima!